Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós nessa quinta-feira, aqui em Itabuna, na Bahia, no nosso grupo espírita Casa de Guará. Nós estamos sempre felizes e alegres pela oportunidade que Deus nos tem dado de permanecermos nessa existência ainda, com os nossos esforços diários de enfrentamento das nossas circunstâncias, que nos trazem muita alegria. E essas alegrias que elas nos são trazidas diariamente, também são alegrias de enfrentamento das dificuldades que nós nos deparamos, né, em nosso lar, em nossos lares. Então, nós só temos a agradecer todos os dias, pedindo a Jesus que fortaleça a nossa força de vontade, a nossa determinação de continuarmos no trabalho do bem, sempre com o pensamento positivo, ainda que qualquer tempestade surja, apareça ou venha nos atingir. Nós devemos estar com esse pensamento alegre, positivo, de podermos estender os nossos pensamentos, as nossas mãos, as nossas pernas, os nossos pés, a nossa língua, a nossa palavra amiga, para qualquer um que cruze o nosso caminho, seja onde estivermos, ou através das redes sociais, ou no grupo espírita onde nós frequentamos, ou nossa casa religiosa, não importa, o local onde nós gostamos e nos sentimos bem, para mantermos essa ligação com Deus, com os benfeitores amigos, com nossos anjos guardiães. Então vamos iniciar hoje mais uma lição, pedindo a Jesus que nos abençoe e nos faça ouvir no ímã dos nossos corações todas as recomendações que Ele nos ofertou, que Ele nos deu como uma cátedra de orientações para a nossa felicidade. Então vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Então, queridos amigos, nós vamos ver qual é a lição que nossa irmã Joana de Ângeles trouxe para nós hoje. E nós vamos ver esse estudo no capítulo 9 de O Livro Vidas Vazias, que é o livro que nós estudamos às quintas-feiras, aqui no Grupo Espírita Casa de Guará. O título desse tema chama-se Bendize. Então a Joana está nos convidando para a gente bendizer tudo o que nós temos. E ela começa a sua jornada a partir do corpo biológico. Essa jornada que ela faz com que nós possamos enxergar, né, primeiramente, os dons e recursos que Deus nos privilegiou. Então, nós moramos num corpo biológico saudável. Não importa se ele tenha nascido com alguma doença congênita, se ele tenha se desenvolvido em seu processo fetal, e aí então algumas alterações tenham ocorrido nesse corpo biológico. O que importa é que o morador do corpo, nós, espíritos imortais, reconheçamos esses dons e recursos que Deus nos outorgou, nos presenteou, nos deu como chance e oportunidade de uma nova existência, para que a gente possa desenvolver
todos os recursos que esse corpo nos oferece. Então, Joana vai nos dizer que para a nossa jornada reencarnatória na Terra, nós temos esse presente maravilhoso em conformidade com o desenvolvimento do planeta Terra. E ela vai fazer a comparação do corpo biológico com uma planta. Ela vai fazer essa comparação e vai dizer qual é a importância que as raízes têm para uma planta. Quando nós colocamos a sementinha lá na terra, a primeira parte que se desenvolve são as raízes. Para que servem essas raízes? As raízes deverão se desenvolver para sustentar essa planta no futuro, que poderá ser uma grande árvore frutífera, poderá ser uma grande árvore que não seja frutífera, mas que vai se solidarizar com os homens, com o seu tronco vigoroso para as construções aqui da terra, de casas, de navios, de utensílios que nós necessitamos ainda utilizar. E ela vai dizer, então, que essa terra, ela precisa ser adubada, ela precisa ser trabalhada com carinho, né, para que esta planta possa, então, dar os seus frutos, né, advindos das suas flores, da melhor estirpe que a gente possa ter, né, em qualidade dessas flores, para que os frutos sejam vigorosos, que sirvam depois para alimentar o nosso corpo biológico. E aqui vai uma reflexão. Se nós precisamos aumentar a imunidade do nosso corpo com uma alimentação saudável, comendo bastante fruta, legumes, se nós precisamos de de muita água, nós precisamos a cada vez que nós bebermos um gole de água, que nós ingerirmos uma fruta, agradecer a Deus pelos nutrientes, quase não sai, pelos nutrientes que estão ali encerrados, que vão nos ajudar, né, no processo metabólico do nosso corpo, para que possa as bilhões de células que Joana chama de indivíduos que trabalham sem cessar para o nosso bem-estar, extrair desses alimentos as fontes necessárias para que elas continuem saudáveis, as células, e possam, assim, revigorar o nosso corpo para ter resistência contra as doenças do nosso planeta, que atacam o nosso planeta. Porque o nosso corpo é um frágil forte, é um frágil que resiste a muitas intempéries. Como isso se processa? Ela pede, então, nossa irmã Joana de Ângeles, que olhemos para o nosso coração. O nosso coração sustenta o corpo biológico. Ele precisa dos impulsos elétricos para serem redistribuídos, de modo que a corrente sanguínea ela trabalhe com precisão, enviando a quantidade de sangue para o nosso cérebro, para os nossos membros, não é? E aí pernas e braços, para que possamos então manter a saúde vital em equilíbrio. E Joana nos diz que nós não paramos para refletir sobre isso. Não paramos para compreender o mecanismo do corpo biológico. Não paramos. E que, mais do que nunca, esse é um momento para a gente prestar atenção nesse funcionamento. Porque prestando atenção nas necessidades do corpo biológico, o morador do corpo, espírito imortal que é, ele vai colaborar para o fortalecimento, né, da imunidade desse mesmo corpo
e para que permaneça o corpo saudável. Mas, se o morador do corpo é um espírito em desalinho, que tem muitas dificuldades, né, para permanecer em equilíbrio, em harmonia com os seus pensamentos, ela vai chamar a atenção para que nos voltemos para a sede do nosso pensamento. Que um pensamento saudável, ele é captado pelas sinapses, transportado para os bilhões de células, ou bilhões de indivíduos, como ela se refere, e aí o corpo se restabelece com rapidez, né, dos ataques das doenças, sobretudo nesse instante que a gente está vivendo, nesse momento pandêmico no mundo inteiro, no planeta Terra todo, mas nós temos essa necessidade de vigiar o tempo inteiro os nossos pensamentos e as nossas ações. Ela vai dizer, então, que a conduta mental é de vital importância para ajudar o coração a trabalhar bem, para ajudar a função do pensamento especificamente, não é? Que é captado pelos neurônios e a gente precisa fortalecer os neurônios. Resumindo, as pessoas quando estão no estágio de tristeza, de depressão, de medo, de pavor, ou de ira profunda, ou de vingança, ou de ódios permanentes dentro de si, elas não têm condições de ajudar o corpo biológico a se restabelecer. Então, há uma coisa bastante interessante que nossa irmã Joana vai falar a respeito da questão das culpas que nós carregamos. E quando nos sentimos agredidos pelas enfermidades, nós nos lembramos de quanta coisa maldosa dissemos, fizemos, quanta crítica destrutiva nós realizamos no sentido de menosprezar o outro, quantas resistências nós criamos, né? E aí desenvolvemos uma animosidade, uma ojeriza em relação aos nossos próprios irmãos, e que essa energia produzida pelo nosso pensamento, que o pensamento é uma energia e que será sempre captada pelos neurônios, é uma energia doente, adoecida, alterada, com tonalidades desequilibrantes. E aí os neurônios vão trabalhar com o material que já está contaminado por esses sentimentos que nós emanamos. Então, é preciso que a gente mude. Quando eu falo em sentimento, eu estou falando de registro de emoções. Quando eu falo em emoções, eu estou falando que nós vivenciamos diuturnamente emoções positivas e emoções negativas. Então, a gente precisa amadurecer enquanto espírito imortal para observar esse tipo de pensamento que eu estou tendo agora em relação a mim, em relação aos moradores da minha casa, do lar onde eu estou temporariamente, em relação aos companheiros da minha igreja, do meu centro, do meu local de oração e trabalho. Qual é a qualidade desses pensamentos? Então, a Joana de Ângeles, ela diz, este é mais do que nunca um momento de refletir sobre você mesmo. Então, ela está vindo naquela proposta que é a proposta socrática do conhece-te a ti mesmo. É uma necessidade, né, inderrogável, impostergável, que a gente se volte para os nossos pensamentos. Porque enquanto mantivermos esse desequilíbrio em nossa mente,
enquanto estivermos produzindo pensamentos desta natureza, nós vamos estar propícios aos ataques das doenças e vamos estar, pior, propícios a termos muitas dificuldades de sairmos desses estados mórbidos, seja em razão de nossos pensamentos, seja em razão de um corpo biológico atacado, sem resistências, atacado por vírus, por bactérias, sem resistências morais, sem resistências de recursos da fé. Porque a fé, meus amigos, a fé é um pedido de colo para Deus, é um pedido de aconchego. Quando nós estamos muito tristes, desesperados, adoecidos, nós recorremos à fé. E aí nos dirigimos a Deus, aos santos da nossa devoção, nos dirigimos aos benfeitores espirituais, a nossos anjos guardiães, no sentido de que tenham misericórdia de nós, de que nos socorra, nos ajude a vencer a dificuldade que nós estamos experienciando, vivenciando naquele momento. Então, o instante de agora é mais do que nunca o instante do conhece-te a ti mesmo. Então, nossa irmã Joana, ela vai continuar esclarecendo que não existe acaso na natureza. Não existe acaso nem automatismo. Ela vai nos dizer que o acaso e o automatismo, quando as pessoas recorrem a esse recurso de fundamento para explicar as circunstâncias, nós estamos querendo mudar o nome da causalidade, a causa primeira de todas as coisas. E tem um nome, e esse nome é Deus. Aí a gente diz assim, por acaso eu lhe encontrei, olha, por acaso eu estava olhando aquelas fotos numa mala antiga, no baú da minha casa, e eu encontrei essa foto. Será que foi por acaso? Eu me lembro de um caso real acontecido na minha família, que a pessoa remexendo um baú antigo encontrou uma foto, né, de um grupo de primos, e aí enviou essa foto via e-mail, um caso mais antigo, para aqueles primos que estavam na foto. E um deles respondeu dizendo que naquele dia ele estava tão desanimado, tão desiludido com a vida, e pensou até em suicídio. E que aquela foto, lembrando aquele momento, ou aqueles momentos da existência deles todos reunidos, aquela foto reanimou ele, tirou ele da ideia suicida. E aí ele começou a telefonar para cada um dos primos da foto. E cada um, então, ficou tão feliz com a lembrança dele, né? E começaram a recordar aqueles dias tão felizes. E ele recebe o convite de um dos primos para ir passar uns dias em sua casa. E ele vai, ele aceitou o convite e foi. Para agradecer pessoalmente ao primo que achou aquela preciosidade, que tirou ele da ideia de suicídio. Mas ele não contou para a família, não contou para o primo. E lá o primo ofereceu trabalho e ele ficou, terminou constituindo família, e um dia em família ele contou essa história. Viu que não existe acaso? Uma simples foto encontrada num velho baú de família tirou alguém de um suicídio iminente. Não existe acaso. E nossa irmã Joana de Ângeles, ela é precisa quando ela vai nos ensinar essas lições. Não, isso aí é automatismo na natureza. Foi por acaso. Não existe acaso. Quando nós utilizamos essas duas denominações de acaso e automatismo,
nós estamos querendo esquecer o nome de Deus, a providência que sabe de tudo e que trabalha sem parar, incessantemente, junto com Jesus, para atender às nossas necessidades e nos retirar dessas horas, desses momentos difíceis, pelos quais nós embarcamos, porque ainda não conseguimos criar as resistências necessárias para poder enfrentar as dificuldades. Então, criar as resistências na consciência de que o corpo é temporário, que é um dom de Deus, que este corpo aqui que vocês veem é uma máquina biológica fantástica, que trabalha para manter a vida aqui na existência, para que eu, moradora do corpo, permaneça o tempo necessário para trabalhar no meu programa evolutivo. Porque todos nós temos um programa específico. Então, esse artista fantástico que se chama Deus, que rege o universo, será que a gente tem noção desse termo, dessa palavra, quando eu digo universo? Será? É tão infinito, mas tão infinito, que é preciso a gente estudar astronomia um pouquinho para ter um mínimo de noção a respeito de universo. Então, ela nos aconselha que a gente precisa cultivar pensamentos saudáveis e edificantes. Porque todas as vezes que nós colocamos, ou achamos, ou indicamos, ou falamos a respeito de defeitos que nós encontramos nas pessoas, ela vai dizer no fim do texto que aí nós estamos em processo de inveja. Olha que coisa! Inveja. Então, se eu externo essa inveja, que é a vontade de estar no lugar do outro, de vivenciar a família do outro, de estar com as pessoas que estão ali no entorno daquele outro, de fazer as coisas que o outro consegue já fazer, que ao invés de nós trabalharmos a inveja, a gente precisa parar para pensar em nós mesmos, porque a gente não tem condição de avaliar como os outros conseguiram ultrapassar seus próprios limites e trabalhar um pouco mais pela sua regeneração. Ela vai falando, a nossa irmã Joana de Ângeles, que a programação nossa para o futuro é exclusiva de nossa responsabilidade. A sua programação para o futuro, numa próxima existência, é da sua responsabilidade. Por enquanto, a gente vai pedindo para permanecer aqui no planeta Terra, nessa existência, nessa reencarnação, para cumprir uma programação anteriormente, decidida, estabelecida, gerida, né, e desenhada por nós. Então, por enquanto, vamos permanecer aqui, porque existe uma lei, que é uma lei que todos vocês conhecem, mais uma lei de Deus. Semeou, colheu. Semeou amor, colheu amor. Semeou a dor, colheu a dor. Então, semear é como a história que ela começou no texto, falando a respeito da planta. Semear são sementes. Quais são as sementes que nós estamos semeando na terra da travessia da nossa existência? Quais as sementes que nós estamos semeando em nossa estrada por onde passamos? Que tipo de sementes são essas? Porque há sementes de todas as qualidades.
Quando a gente abre um fruto, nós precisamos lavar as sementes, secar as sementes e depois então separar as sementes boas das sementes más. As melhores sementes germinarão excelentes árvores, darão flores maravilhosas e frutos saborosos. Mas as sementes más não vão vingar, muitas vão se autodestruir, porque elas não têm substância necessária, energia necessária para que delas nasçam raízes fortes, que deem oportunidade à natureza, né, de desenvolver troncos sadios, para depois, então, florescerem e depois frutificarem. Então, a gente precisa ter esse cuidado com nossa vida, com nossa existência, porque a pessoa mais importante sou eu. A pessoa mais importante do planeta é você. Em outros textos de seu trabalho esplêndido, Joana de Ângeles vai nos aconselhar a nós termos muito cuidado com os nossos complexos, porque esses complexos que nós guardamos dentro de nós, sempre vamos procurar um bode expiatório, um culpado para eles, como se nós fôssemos os inocentes. Né? E culpado é a minha mãe, é o meu pai, é a minha irmã, porque tudo começa dentro de casa. Tudo começa dentro de casa. E os complexos reis, né, aqueles que são os geradores de tudo, ou é a mãe ou é o pai. E entre a mãe e o pai, a mãe tem um peso enorme, bem maior do que o pai. Então, para cada mamãe, eu deixo aqui um recado. Cuidado com o que você diz, com o que você faz. Cuidado como você incentiva as suas crianças, os seus jovens e mesmo os adultos. Como é que vocês estão se tratando em casa? Então, a nossa irmã Joana de Ângeles, nesse texto, vai chamar também atenção para algo interessante. Ela diz que quando nós fazemos um pedido a Deus, por exemplo, nós pedimos algo que todo mundo pede. Eu quero acertar na loteria. Mas ela diz que muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós somos frustrados dessa alegria porque nós não temos condições de fruir o bem que daí adviria. Olha que coisa! Nós não temos condições de fruir o bem. Talvez aquele acerto na sorte, ele seja a nossa perdição para aquela encarnação. Porque vai despontar dentro de nós muita dor que nós temos dentro, muita raiva, muita culpa e muita vontade de ser destaque no mundo. Vai despertar o narcisismo que mora em mim. Vai despertar a ânsia de poder que eu ainda cultivo e a ânsia de destaque no mundo. Então a gente precisa compreender. Não é dizendo para vocês assim, não faça uma fezinha, faz a sua fezinha. Né? Mas não queira tirar então todo aquele prêmio enorme, um menor, para você se testar, para ver como as coisas caminham. A nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai nos dizer sobre essa questão da fruição, né, que nós não temos, às vezes, condições de fruir, pode ser nossa perdição, que a negativa de agora, ela pode ser uma bênção para o futuro, uma bênção. Quantas vezes a gente olha para trás e diz assim, olha, se eu tivesse feito aquilo que eu queria fazer, se eu tivesse ido embora do Brasil naquele momento,
quanta coisa eu não teria vivido na minha existência, né, que eu tive a oportunidade de viver até agora. Quantas oportunidades eu teria perdido? Então, ela disse que a gente precisa enfrentar as negativas da vida, compreendendo que há uma justificativa para isso. Há uma justificativa. Ela conta um caso muito interessante daquele escritor russo, Leon Tolstói. Não sei se vocês conhecem o Leon Tolstói. O Leon Tolstói é um escritor famoso lá na Rússia que escreveu obras mediúnicas, né? Ele era conde de uma família riquíssima, então ele nunca passou necessidade. Mas ele era um homem de um coração incrível, de uma perspicácia incrível. E ele conta uma história em um de seus livros, que Joana repete aqui, resumidamente, sinteticamente, ela repete nessa lição 9, né, Bendize, que ele estava nos campos de uma das fazendas da família, e ele viu e começou a observar um lavrador muito pobrezinho. O lavrador estava arando a terra, e quando viu o patrão chegar, que era ele, chegou para ele e pediu uma determinada quantia em dinheiro. Era uma quantia razoável, né, para o lavrador, né, que ela introduz um termo, nossa irmã Joana de Ângeles, né, que a gente só vai encontrar em outras literaturas, porque não é um termo comum. Ela vai chamar o lavrador, aquele homem da terra, de mujik. Então a gente aprende esse nome novo, né? O mujik, se dirigindo a Leon Tolstói, pede a quantia de dinheiro. E Leon Tolstói, olhando para ele, disse: eu lhe empresto o dinheiro, mas eu só lhe empresto se você cortar um braço seu. E o lavrador aí se assustou e disse: não, não há quantidade de dinheiro que me faça perder o braço. E Leon Tolstói, então, colocou aquele homem à prova, dobrou a oferta do dinheiro. Disse: eu te dou, não ia emprestar mais, eu te dou o dobro do dinheiro, mas você terá que cortar os 2 braços. O lavrador ficou mais assustado ainda, disse: não, não há nada que me faça cortar os meus 2 braços. Aí, o dinheiro será de muita utilidade, mas os meus braços é de importância capital, porque com eles eu trabalho, e o meu trabalho rende dinheiro, e eu vejo os campos florirem, os campos produzirem, e eu tenho uma alegria muito grande por isso. Mas Leon Tolstói não estava satisfeito, foi dobrando a oferta e disse: você terá que ficar cego de um olho. Não trocarei minha vista por nada. Não poderei ver a beleza da natureza. Não poderei admirar as flores quando espocam nas árvores, quando os frutos aparecem. Quão feliz eu fico colhendo os frutos, levando para a casa da fazenda. E aí quantas pessoas ficam felizes se alimentando. Mas ele não se conformou. E assim ele foi, o conde Leon Tolstói, aumentando cada vez mais a quantia. E o mujik, então, olhando para ele, nada mais respondeu. Aí, então, Leon Tolstói olha para ele e diz assim: não diga nunca que és pobre e miserável, porque todo aquele que possui valores, quais os valores que ele tinha? Ele tinha um corpo saudável, tinha mãos, tinha olhos, ouvidos de ouvir, pernas que andavam, um corpo saudável. Ele possuía valores, estava valorizando o corpo biológico, que não troca nem vende por dinheiro algum. É portador de uma fortuna incalculável e deve bem dizer em todos os dias da sua vida a fortuna que possui. Então eu perguntaria para vocês, meus irmãos, não dá, então não segurou.
Quais os valores que vocês possuem? Trocariam as mãos, as pernas, trocariam sua cabeça que pensa, seus olhos que veem, sua boca que fala, seu ouvido que ouve. Vocês trocariam por algum dinheiro? Se pensando que o dinheiro traz a felicidade. Vamos viver a experiência e a compreensão de vocês. Então, essa é a reflexão do capítulo 9 que vai dizer: bendize o dom do corpo que renasceste. Quando a gente vai participar de encontros e a gente observa pessoas com todo tipo de restrição em seu corpo biológico, mas que a cabeça pensa, a cabeça age com o coração, nós vemos corpos biológicos nascidos com grandes restrições, sem braços, sem pernas, paraplégicos, né, quadriplégicos. Mas se a cabeça funciona, todo o corpo funciona, porque poderá fazer um bem enorme para todos aqueles que estão ali em seu derredor. Então, assim nós terminamos o nosso trabalho de hoje, agradecendo a paciência de vocês, a compreensão, a ajuda com as orações, para que a gente possa permanecer aqui no posto de trabalho que nos foi confiado e que nós fazemos e envidamos todos os esforços para não frustrarmos aqueles espíritos amigos que confiaram em nós. E assim, Jesus, nós encerramos o nosso trabalho pedindo forças para a semana inteira que está chegando. Muitas alegrias para vocês, que Deus abençoe nossos lares, nossas